você aqui hoje. Amém? 1 Coríntios 15, 58 fala sobre algo que todo cristão precisava atentar, precisava ficar bem atento a isso. Porque mais importante, irmãos, do que você começar bem uma caminhada, é você conseguir o quê? Terminar ela bem. O que vai importar para nós não é nem tanto como que a gente começa, mas o que vai importar para nós é como a gente vai o quê? Terminar. Sim ou não? Tem muitas pessoas que começam uma caminhada com Deus e começam bem. Como eu disse até para você semana passada, é que nem aquele corredor que quando vai participar de uma prova, no começo ele corre que nem um louco, nem um desesperado. Irmãos, quando estiver no meio da corrida, ele já não está aguentando mais. É ou não é verdade? E aí para, desiste e não completa a corrida. Mas já tem aquele que começa no ritmo. É ou não é verdade? Ele não acelera, ele vai no ritmo dele. Irmãos, quando chega no meio da corrida, ele ainda tem fôlego para dar e para vender. É ou não é verdade? Quando chega no final da corrida, ele pode até acelerar, porque ele ainda está com fôlego. E, infelizmente, o que a gente vê na vida cristã é muita gente começando bem, é ou não é verdade? E no meio do caminho, o quê? Ela desanima. Ela perde o fôlego. É por isso que você vê tanta gente desviado nessa vida, irmãos. É gente que começou bem e depois o quê? Foi desanimando, foi perdendo fôlego. E muitos hoje estão aí no mundo e não servem mais a Deus. E tem até alguns que estão desviados dentro da igreja, que ainda estão dentro da igreja. Mas, irmão, é como se não tivesse. É ou não é verdade? Porque já não faz mais nada que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer. Já não ora mais, já não lê a Bíblia mais, é ou não é verdade? Está vestindo de qualquer jeito. Tem uns cristãos aí, irmão, que andam na rua quase pelado. Se você falar que é cristão, ninguém acredita. É ou não é verdade? A Bíblia diz que você tinha que, de tudo na sua vida, tinha que ser com ordem e com decência, mas não. Tem gente que, meu irmão, perdeu a noção, tem gente que não dá dízimo mais, não dá oferta, e ainda fica contaminando os outros com a sua revolta. Então começou bem, mas não se manteve firme no caminho de Deus. Nós temos na Bíblia alguns exemplos. Você pega, por exemplo, o homem mais sábio que a gente tem na Bíblia, pessoal. Deus deu a ele uma sabedoria que outra pessoa na face da terra não recebeu. Esse alguém chamava-se Salomão. Irmão, e o Salomão começou bem. Ele teve a oportunidade de pedir tudo que ele quisesse para Deus, mas ao invés disso ele pede o quê? Que Deus lhe desse sabedoria. Ele disse, eu quero sabedoria. E Deus falou com ele, porque você pediu sabedoria, não pediu riqueza, nem a morte dos seus inimigos, você vai receber isso tudo. Irmãos, e o Salomão começou bem, só que no fim da vida, ele fez algo que ele foi ensinado pelo seu pai Davi a não fazer. Ele disse, cuidado com as mulheres que você casa, porque elas vão perverter o seu coração para seguir outros deuses. E eu acredito até que o Salomão se casou, que ele casou com muitas mulheres, eu não sei como é que ele conseguiu, né, essa proeza, mas ele casou com muitas mulheres e algumas delas não serviam a Deus, eram pagãs. Mas eu acredito que na cabeça do Salomão ele tinha que ele nunca ia cair na armadilha do diabo, mas ele já tinha caído há muito tempo. Irmão, no fim da vida, quando o cidadão está velho, o que aconteceu? As mulheres com as quais ele casou perverteram o coração dele. E o homem mais sábio dessa terra, irmãos, o que faz? Ele termina os seus dias assim.
Você está entendendo, sim ou não? Então, meu irmão, é coisa séria. O cidadão começa bem e daqui a pouco termina mal. Você sabe, irmão, quando a gente pergunta aqui, nossa, essa igreja já teve 700 pessoas. Onde você vai, tem um ex da Igreja da Graça, não é verdade? E alguns estão em outras igrejas, glória a Deus por isso. Mas, irmãos, uma grande parte desse povo está onde? Está por aí, bebendo cachaça, usando droga, fazendo coisa errada. Então, meu irmão, o importante não é só como você começa, mais importante é como você vai terminar essa carreira. Amém, gente? Por isso, o apóstolo Paulo, aqui nessa carta, ele nos dá uma direção. Ele diz assim, lê comigo. Vamos lá? Ele diz, sede o quê? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do... sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém, pessoal? Vamos ler de novo? 15:58. O que ele diz? Portanto, meus irmãos, sede o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, o apóstolo Paulo, falando para os coríntios, diz assim, seja firme e constante. Firme é aquele que está sempre de pé, irmão. É aquele que pode até balançar, mas ele não cai. Firme. E o quê? Constante. Você não precisa correr demais, mas também não precisa o quê? Correr de menos. Mantenha a sua fé. Irmão, mantenha o seu ritmo. Se você vê que está caindo um pouco, você faz o quê? Você acelera um pouco mais. Mas não deixe, irmãos, o inimigo tirar você dessa corrida. Você tem que permanecer firme, constante, abundante na obra do Senhor. O que você pode fazer para Deus, faça. E faça sempre o quê? O melhor que você pode, para que você possa chegar no final e completar a carreira. Amém, gente? Eu queria até mostrar para você aqui na palavra de Deus, como é perigoso você olhar para determinadas coisas. Porque tem coisas nessa terra que pode tirar você da carreira, irmãos. E você sabe que uma vez que você sai, é muito difícil você voltar. Tem muita gente que volta, mas é uma luta muito grande, irmãos. É mais fácil você trazer para a igreja uma pessoa que nunca conheceu Jesus, do que uma que conheceu e o quê? E se afastou, se desviou. Então tem alguns cuidados que a gente precisa tomar e tomar sempre, irmão. Quero tomar como exemplo aqui a vida de Sansão, para você ver a importância de você continuar sempre firme, de você tomar cuidado com as coisas que podem atrapalhar você. Abra comigo em Juízes, capítulo 13, e nós vamos ver aqui como que o Sansão conseguiu, irmãos, terminar a vida dele como um bobo na mão do inimigo. Como que ele conseguiu isso? Outro dia a gente viu que o Sansão, meu irmão, já estava cego, é ou não é verdade? Sim ou não? Outro dia nós vimos aqui na palavra de Deus que o que aconteceu com Sansão e Dalila é uma coisa absurda, irmão. Não tem como. Não tem como. O que aconteceu com ele foi um absurdo. E, irmãos, eu queria aqui, em nome de Jesus, mostrar algumas coisas aqui sobre o Sansão que vão deixar você em alerta. Vamos lá? Juízes, capítulo de número 13. Vamos começar aqui. Amém? Juízes é o 7º livro da sua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. No capítulo 13, pessoal. No capítulo 13, a Bíblia fala que Deus aqui levanta, aqui a Bíblia fala da servidão do povo e do nascimento de Sansão. E o Sansão foi, meu irmão,
um homem que seria o libertador do povo, um grande homem de Deus. Ele já nasceu na bênção. Amém, gente? Então eu queria que você lesse comigo. Vamos rapidinho, que eu tenho um pouquinho de coisa aqui para falar com você, coisas importantes. Capítulo 13, diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será o quê? Nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos israelitas. Amém, pessoal? Vamos ler o 5 de novo? Lê de novo comigo. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Diga graças a Deus. Meu irmão, Deus levanta esse homem. O Sansão, quando ele foi concebido, o propósito de Deus para a vida dele era livrar Israel da mão dos filisteus, que já estava ali há 40 anos. E diga-se, lógico, tem que dizer que o povo estava na mão do inimigo por culpa dele. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus é misericordioso, pessoal, e levantou a esse homem, filho de uma mulher, mais uma, né, que era estéril, não podia ter filho. Mas aí Deus diz para eles seriam pais, eles iam ter um filho, que ia livrar da mão dos filisteus. Só que tem um porém: o filho vai ser consagrado. Ele vai ser o quê? Nazireu de Deus. Irmãos, e o nazireu era um voto. Irmão, era um voto feito. Queria até que você marcasse aí, Juízo, onde você está, para você ir comigo lá em Números capítulo 6, para você entender. Marca aí, que eu vou voltar. Amém? Agora vai lá em Números capítulo 6, para você ver o que era esse voto. O que o cidadão não podia fazer. Isso, que ia quebrar essa consagração. Volta lá um pouquinho atrás. Números capítulo de número 6. Isso, vai lá comigo, por favor. Números capítulo de número 6. Isso, e quem achou aí, diga amém. Olha só, rapidinho aqui a gente consegue resumir o que era esse voto. Vamos lá comigo? Isso. Diz assim: e falou ao Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor, olha aí, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá.
todos os dias do seu nazireado, não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará ao corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não contaminará quando forem mortos, quando o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Está resumido aí. Meu irmão, preste atenção. Ele não podia, as três coisas importantes desse voto: não podia passar navalha na cabeça, não podia cortar. Amém, gente? Não podia comer nada que viesse da uva, da vinha. Quem entendeu, diga amém. Nem uva fresca, nem uva seca, nem casca, nem caroço, nada. Nada que viesse da vinha, ele podia comer. E para terminar, não podia tocar em cadáver. Se visse algum morto, alguma coisa morta, não podia tocar, que ia se contaminar. Então, resumindo, era isso. Três coisas. Você não pode comer nada que viesse da vinha, você não pode raspar a cabeça e você não pode tocar em cadáver. Alguma coisa morta, não pode tocar. Então, desde o ventre, o cidadão é consagrado para ser nazireu. Então, ele sabe que ele não pode tocar em animal morto, não pode raspar a cabeça e não pode comer nada que vem da vinha. E sabendo disso, irmãos, o que o Sansão tinha que fazer? Ele tinha que vigiar. Se eu não posso, eu não posso. Não é o nosso caso hoje. Hoje você pode comer uva à vontade. Não é verdade? O suco da uva, que é o vinho, você pode tomar. Irmão, você pode, se alguém morrer, você pode ir lá e botar a mão. Não é verdade? Se um cachorro morrer, você pode pegar e jogar fora. Irmãos, e cortar cabelo nem se fala. Não é verdade? O meu não precisa nem cortar, ele já está caindo. Já está indo embora. Então, irmão, não pode cortar cabelo. Hoje você pode cortar à vontade, o homem está cortando, a mulher está cortando, não tem problema. Mas no caso dele, tinha. Mas no nosso caso, tem outras coisas. Sim ou não? A gente sabe o que a gente precisa fazer para viver uma vida de santidade diante de Deus. A gente sabe o que a gente precisa fazer para no dia do Senhor a gente morar com Ele e, meu irmão, receber a maior graça que nós podemos receber, que é a salvação em Jesus. Então, meu irmão, nós sabemos, nós conhecemos a palavra de Deus. Se você não conhece, está conhecendo. Devagarzinho você está recebendo a direção e orientação para você viver na presença de Deus. Agora, se você não vigiar, vai acontecer com você o que aconteceu com Sansão, irmão. Começa lá arrebentando, vencendo, irmãos, e no final termina a vida como um bobo na mão do inimigo. Você pode começar como o Salomão começou, meu irmão, recebendo sabedoria, sendo uma bênção, e pode terminar negando tudo aquilo que um dia você aprendeu. Ou não é verdade? Pode ou não pode? Pode. Se você não vigiar, é isso que vai acontecer. O Sansão tinha o voto: você vai ser nazireu, você vai livrar o povo da mão dos filisteus, você vai ser uma bênção. O cidadão cresceu sabendo disso, tanto que quando ele brincou com a Dalila lá, você sabe, ele falou com a Dalila: eu sou nazireu de Deus, nunca passou navalha na minha cabeça e tal. Então ele sabia do que tinha que fazer. Mas aí, irmãos, o Sansão começa a ter umas atitudes
que mostra o quanto que às vezes a gente brinca com o perigo, que mostra como que às vezes nós que estamos aqui hoje, às vezes ficamos brincando com coisa séria, e não pode brincar, irmãos. Você voltar lá em Juízes, quero mostrar algumas coisas para você. Olha só, lá no capítulo 14, uma folha na frente, você vai ver que só nesse capítulo aqui, o Sansão fez um monte de bobagem. Vamos lá? Vamos aí comigo. Diz assim, vamos ler? E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque ela me agrada aos meus olhos. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina. Amém, gente? E chegando aonde? Onde é que ele chegou? Quem está vivo, diga amém. Ah, que bom. Então vamos lá. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Para aí um pouquinho. Meu irmão, o Sansão, a Bíblia diz que ele se agradou de uma mulher que era filisteia, filha dos filisteus. E a gente sabe que isso não é bom. Você que está solteiro, você que está solteira aí, irmão, guarda isso no seu coração. A melhor coisa que você pode fazer na vida é procurar uma pessoa para você casar que tem a mesma fé que você. Amém, gente? Melhor coisa que você pode fazer. Você é moço, você é rapaz, você vai casar com um macumbeiro, daqui a pouco ele está querendo que você vá lá fazer macumba com ele. É ou não é verdade? Você vai casar com uma pessoa que não tem a mesma fé, daqui a pouco sua casa está cheia de imagem e você não pode falar nada, porque você casou com uma pessoa que gosta. Então a melhor coisa que você pode fazer, casa com alguém que tem a mesma fé, que sirva ao mesmo Deus que você serve. No caso aqui, Deus ainda permitiu, porque estava procurando uma ocasião para derrotar os filisteus. Mas você nunca deve fazer isso. Agora aqui a Bíblia diz que desceu Sansão e foi lá a Tímina. Mas qual que é o primeiro lugar que chega lá, pessoal? Mas qual que é o problema de você chegar numa plantação de uva, numa vinha? Qual que é o problema, irmão? Tinha problema? Tinha ou não? Eu vou voltar você lá em Números capítulo 6, hein? Irmão, tinha problema? Para nós não. Para o pai e para a mãe dele, não. Mas qual que é o problema do Sansão? Ele não podia fazer nada com uva, irmão. Você já foi numa vinha? Alguém já teve plantado em casa? Alguém já foi nenhuma? Quem já foi? Levanta a mão. Já entrou debaixo daquele... Meu sogro tem, pessoal. É uma tentação demais. Você vê que cacho bonitinho, pendurado. Que coisa mais linda. Irmão, a primeira reação que você tem é o quê? Ir lá e pegar. Irmãos, o cidadão vai numa vinha. E aqui eu já vejo que às vezes é uma falha muito comum que a gente comete. Você sabe o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:22? Anota aí, que eu não vou abrir aí não. Aliás, vou sim, vai. Marca aí. 1 Tessalonicenses, que a minha esposa está brigando comigo que eu estou pregando demais, pessoal. Estou demorando muito. Mas eu estou pregando muito mesmo. Estou demorando. Mas vamos lutar para o culto acabar na hora. Amém? Primeira carta aos Tessalonicenses 5, mas marca juízo aí que eu vou voltar e não vou te esperar não, hein?
1 aos Tessalonicenses 5:22. Isso, vamos lá. Isso aqui você tinha que saber de cor e salteado, irmão, mas eu vou ler com você aqui. Isso, vamos lá? Quem achou aí, diga amém. O que está escrito aí, pessoal? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:22. Diz o quê? Quem está vivo, diga amém. Não me deixa só, por favor. Vamos lá? O que diz? Abstende-vos de toda... Qual Bíblia que está diferente, que não está escrito abstende-vos? Isso aí é muito bonito, né, pessoal? O que está escrito no seu? Afasta-te de toda forma do mal. Cadê a dona Luzia? O que está escrito aí, dona Luzia? Hã? Eu prefiro até esse. Fuja de toda aparência do mal. Quem está entendendo, diga amém. Fuja toda aparência do mal. Irmão, sabe o que é isso? Sabe ou não? Irmão, tem alguma coisa que parece mal? Fuja. Por exemplo, está aqui minha esposa. Linda, maravilhosa. Ô mulher bonita, só. Né? Teve um pastor ontem que chegou perto de mim e falou: me explica aí o que você fez para casar com uma mulher bonita dessa. É sério, eu falei, mas você nem aliviou, nem passou a mão, já chegou falando assim, poxa vida. Mas tudo bem. Linda, maravilhosa minha esposa, irmão. Você está entendendo, sim ou não? Mas tem outra mulher aqui do lado de cá. Qual que é o seu nome, filha? Jusilane. A Jusilane, irmão, também é bonita. E se eu começar a ficar muito perto dela, o diabo pode me tentar. É ou não é verdade? Então o que eu tenho que fazer? Irmão, eu tenho que fugir da aparência do mal. Não tenho que ficar perto dela o tempo todo, não. Por quê? Porque eu sei que pode dar ruim. Você está entendendo? Isso é um exemplo. Mas você, irmãos, que você não bebe. Você sabe o estrago que a bebida já fez na sua vida. Para que você vai sentar junto numa mesa com quem está bebendo? Você está entendendo, sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Você tinha um amigo que era só juntar com ele, que só saiu que não prestava. Irmão, para que você vai continuar convivendo com esse aí? Você entendeu ou não? Quem está entendendo, diga amém. Irmão, você sabe, outro dia foi até engraçado. Um cidadão perguntando para mim se pode jogar. Eu falei, isso a Bíblia diz que o cristão não vive de sorte, vive pela fé. Sim ou não? Deus não está no meio desse negócio não, irmão. Que injustiça seria Deus dar um prêmio de 1 milhão para outro e o outro ficar jogando a vida inteira e não ganhar nada. Tem nada a ver com isso. Isso é sorte, isso é azar, jogo de azar até. Não falo nem jogo de sorte, né? Jogo de azar, e Deus não está no meio disso não. Se você joga, você tinha que parar hoje mesmo. Mega Sena, telecena, não sei mais o que, meu irmão. Corta isso da sua vida. A Bíblia diz que o homem tem que comer do quê? Do suor do seu rosto. É isso que a Bíblia diz. Mas aí pegou, não, pode jogar. Eu falei, não, irmão. Não. Aí beleza, isso foi num dia, Marlene viu, né? No outro dia, irmãos, onde é que... Fala para mim, onde é que eu pego o cidadão? Ele não me viu. Quando me viu, ficou sem graça. Ficou azul, ficou amarelo, ficou vermelho. Irmão, mas ele está lá na banca conversando com a mulher que vende. O que ele está querendo? Você está entendendo, sim ou não? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Ô, meu irmão, fuja. Fuja daquilo
que parece mal, que pode fazer você cair, aqueles lugares que não são bons para você. Não vai lá para mostrar que você é forte, não. Fuja. Quem está entendendo isso, diga graças a Deus. Vai mostrar que você é super crente, não. Foge, meu irmão. Você vê que a aparência do mal. Irmão, aquele pessoal, tem gente, por exemplo, tem uns rapazes que fica tomando dura geral da polícia, não é porque é ruim, não. É porque está junto com quem? Quem não presta. Eu já tomei, pessoal. Já tomou geral da polícia? Alguém já tomou? Irmão, por que eu já tomei? Não é porque eu estava errado, não. É porque eu estava junto com quem não presta. Aí me botaram na parede, afasta o negócio, fica lá. Mas eu não devia nada. Mas por quê? Fica andando com quem não presta, irmão. É isso que vai dar. Então, o que a Bíblia nos ensina? Fuja, irmão. O que a sua falou mesmo? Afasta. Se abstenha de tudo que tem aparência de mal. Irmão, se eu sei que eu não posso tocar em uva, nem comer uva, nem beber vinho, nem a casca, nem o caroço, eu vou entrar numa vinha? Ué, irmão, então eu vou dar a volta. Se nesse caminho está a vinha, para eu entrar na cidade, eu vou por outro lugar. Mas ali eu não vou. Você está entendendo, sim ou não? Irmão, vai o Sansão, chega na vinha de Timna e acha um leão. Até aí tudo bem. Não é verdade? Não tocou na uva, não comeu uva, não bebeu uva, mas correu perigo. Volta lá em Juízes. Aí o que acontece, irmão? Vamos continuar a leitura aí. Juízes 14. Isso, o que diz? Irmãos, no versículo 5 diz que um leão bramando saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, pode deixar, não precisa pegar agora não. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende o cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que tinha feito. Amém, pessoal? Continua lendo. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão morto havia um enxame de abelhas com mel. E tomando-os nas suas mãos, foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Amém, gente? Para aí um pouquinho. Preste atenção. Tem duas coisas aqui para eu falar para você. Amém, gente? Duas coisas. Primeira coisa é que acontece ali no versículo de número 6, no finalzinho, quando ele pega e mata o leão, rasga o leão, no finalzinho do versículo 6 ele diz assim: porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Amém, gente? Lá no versículo de número 9, acontece de novo. E tomando as suas mãos, foi andando, comendo dele, foi-se ao seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, deu do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Meu irmão, coisa séria isso. Uma outra coisa que eu preciso falar com você aqui. É complicado esse negócio da pessoa ficar escondendo as coisas que faz. Você está entendendo, sim ou não? A segunda coisa que o cidadão não podia fazer, e você sabe, era tocar no quê? Cadáver. E ele matou o leão estava morto, ficou lá no caminho. Amém, gente? Mas depois quando ele matou o leão, a Bíblia diz que ele não deu a saber sobre isso para sua mãe, ou seja, ele escondeu. Aí quando ele volta, o leão está lá no meio do caminho. Irmão, e ele apartou-se do caminho para ver o quê? O leão de novo.
Para que ele vai sair do caminho para ver o cadáver? Chega lá no cadáver, tem um favo de mel no leão. E aí ele tem que ir lá e fazer o quê? Quem entendeu, diga amém. Não podia tocar em cadáver, irmãos. Mas aí o cadáver se apresenta com um favo de mel. Se você encontra um favo de mel num cadáver, você vai pegar? É uma coisa do demônio. Mas a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que a pessoa que vive escondendo as coisas tem um problema. Principalmente quem fica escondendo erro, irmão, transgressão, coisa errada. Precisa tomar juízo. Você que é aquela pessoa que não esconde, você omite. Sabe qual que é a diferença? Sim ou não? É quase nada. Só que aquele que omite, que não revela, ele fica até com aquela desculpinha. Não falei por quê? Por quê, pessoal? Ninguém perguntou, não é verdade? Sabe por que eu não falei aquele negócio para minha esposa? Eu devia ter falado, mas ela não perguntou, então eu não falei. Mas esconder e omitir, para mim, é a mesma coisa. Só que tem um problema. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 28, 13. Já leu? Sim ou não? Então marca e vai lá. Vamos lá. Isso, Provérbios 28, 13. Põe na tela aí o... Cadê o abençoado? Está lá no canto, escondido. Vamos lá. Provérbios 28, 13, irmão. Isso aí você marca na sua Bíblia e guarda. Pra você não esquecer. Vamos lá? Provérbios 28, 13. Diz o quê? O que encobre, lê comigo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Quem fica encobrindo as coisas, irmãos, ele nunca vai prosperar, nunca vai para frente. Vai ser sempre aquela pessoa que dá um passo para frente e o quê? 2 para trás. Pessoa que fica encobrindo as coisas, vai ter sempre, irmãos, uma pulga, ou melhor, um demônio atrás da orelha, porque não vai deixar ter paz. É ou não é verdade? Não tem paz quem tem coisa escondida, irmão. Não tem. Se você tem coisa escondida na sua vida, tem coisa escondida da sua esposa, tem coisa escondida do seu marido, se você fez alguma coisa, irmão, todo mundo está achando que você não fez, você está escondendo, irmão, você nunca vai ser uma bênção. E não vai. Você vai ser aquela pessoa que sempre vai ficar marchando no mesmo lugar, você nunca vai ter paz na vida. Mas tem gente que faz as coisas e fica escondendo. Tem gente que tem coisa escondida de anos e anos e anos. Está lá a esposa achando que o marido é um santo e o cidadão é um sem vergonha. Você está entendendo, sim ou não? Está lá o marido achando que a esposa é uma bênção e às vezes não é. E você vai carregar isso até quando? Você vai ficar escondendo isso até quando? Você vai ficar com esse demônio aí perturbando você? Porque o demônio é sujo, é ou não é, pessoal? Sim ou não? Não é por falta de água para tomar banho, não. Ele é sujo mesmo, é sem vergonha. Enquanto você não se livrar desse negócio, o demônio vai ficar acusando você. Você vai fazer uma oração. Mas você está com aquele negócio escondido lá. Você não fala nada. Está achando que Deus vai ouvir você? Você está entendendo, sim ou não? Você vai lá, qualquer coisa você vai fazer. Mas você está achando o quê? Você está com esse negócio escondido. Sua esposa não sabe. Seu marido não sabe, né? Sua mãe não sabe. Tem filho aí que fica escondendo coisa de pai e mãe. Tem ou não tem? Né? Sua mãe não sabe. Irmão, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Vai ser sempre aquela história de um passo para frente, 2 para trás. Então, meu irmão, não esconda nada. Sansão matou o leão, escondeu. Foi lá, pegou mel do leão, deu para o pai e para a mãe comer, sem ele saber. Escondeu.
Não pode esconder. Quem entendeu, diga amém. Está entendendo ou não? Irmão, e uma outra coisa. Volta lá em Juízes. Volta de novo. Juízes 14. Vai lá. Irmãos, uma outra coisa. E a gente vai terminar. Olha isso, irmão. Preste atenção nisso. Versículo 8. Versículo 8. Olha só. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. Voltou lá de novo. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto. Irmão, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Eu queria chamar sua atenção para isso. Apartando-se do caminho, a ver o leão. Meu irmão, o voto do Nazireu, você lembra de novo? Sim ou não? Então fala para mim. Não pode... O que mais? Não pode beber... Não pode nada de uva. Não é só bebida forte, não. Bebida forte também. Nada de uva. Terceiro, não pode tocar em cadáver. Irmão, aí ele sai do caminho para quê? Para quê? Tocar no cadáver. Eu nunca vi isso na vida, irmão. Em cima de um cadáver você só vê o quê? Já viu um cachorro morto? Um boi morto? O que você vê em cima de cadáver? Abelha? Mel? Então o que você vê? Mosquito? Né? Urubu? Não é isso? Verme? Você vê aqueles bichinhos comendo? Mas mel, eu vou confessar para você que eu nunca vi. Mas tem duas coisas aí. Primeiro, irmão, que o cidadão está no caminho, ele se aparta o caminho para dar o quê? Uma espiadinha no morto. É ou não é? Para quê? Irmão, ele se aparta do caminho para dar uma espiadinha no leão, uma espiadinha terrível, né, pessoal? É ou não é verdade? A espiadinha é uma bênção. Tem gente se apartando do caminho para dar uma espiadinha, para ver como é que o negócio é, né? Sim ou não? Tem marido saindo do caminho para dar uma espiadinha, irmão, para ver se a moça lá é gente boa mesmo, né? Tem a esposa saindo do caminho para dar uma espiadinha, para ver o que não deve, né? Está abrindo aquele site de pornografia lá para dar uma espiadinha. É ou não é, pessoal? Espiadinha. Né? Tem gente que nem um irmãozinho que a gente tinha lá em Ibirité, né? Você lembra? Está dando uma espiadinha na novela para ver o que não pode fazer. Ele brigava com a gente. Você não pode assistir novela, não vou. Ele falou, não, lá eu aprendo tudo que eu não tenho que fazer. Então continua assim. Parece brincadeira, pessoal. Mas é verdade. O cidadão até já partiu já. Mas, irmão, espiadinha para quê? Você está entendendo, sim ou não? Vou naquela festa, vou beber não. Só, né? Só para ver gente. Vamos dar uma espiadinha. Apartou-se do caminho para dar uma espiada, irmão. Irmão, você sabe que os olhos são uma janela. Você sabe que o pecado entrou no mundo como, pessoal? Como é que começou? Põe aí na tela para mim, ô Zé. Põe aí para mim Gênesis capítulo 3, versículo 6. Agora ele está no banheiro. Saiu do banheiro. Ô, glória. Põe aí para mim. Se você quiser até abrir, irmão, o livro mais fácil que você tem para abrir aí nessa Bíblia é o quê? Por quê? Não deixar de ser preguiçoso, vamos lá.
Gênesis capítulo 3, versículo 6. Como é que o pecado começou a entrar no mundo, irmão? Isso, Gênesis 3, versículo 6. Vamos de novo? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Quem entendeu, diga amém. Olha que coisa bacana. E vendo que o fruto era o quê? Você tirou por quê? Eu vou ensinar esse rapaz a trabalhar. E vendo que a árvore era o quê? Boa para se comer. E que mais? Tudo com os olhos. Agradável aos olhos. Amém, gente? E que mais? Desejável para dar entendimento. Tudo com os olhos. No olhar ela já filmou tudo. Nossa, a árvore é boa para comer, é agradável, ou seja, é bonita. E parece que se eu comer, eu vou encher de entendimento. Como é que ela viu isso? É porque quando a gente vê, a gente começa a imaginar, não é isso? É ou não é verdade? O olho é porta, irmão. Você vê, sua mente começa o quê? A ficar 1000 por hora. É ou não é? Não é assim que funciona? É, irmão. Vê o pastor Rogério andando com outra mulher que não seja a esposa dele, andando perto. Tem gente que olha e a mente já fica o quê? Será? Será que eu estou vendo o que eu estou vendo? Será que é isso mesmo? A mente da pessoa já começa o quê? Porque o olho é porta. Você está entendendo, sim ou não? É, irmão, a gente vê as coisas e já começa. Irmão, eu vi um testemunho de um pastor esses dias, você deve ter visto também. O cidadão falou que chegou na igreja, sentou uma moça na primeira cadeira e deu uma cruzada de perna, irmão, estava sem nada. Ele disse, ele chegou para a mulher dele e falou assim: ora para mim, porque aquela imagem ficou aonde? E não sai, eu repreendo, mas aquilo está lá na minha mente. O olho é porta. Você entendeu ou não? É porta. E o cidadão sai do caminho para quê? Dá uma espiada. Irmão, se você se amarrarem uma venda nos seus olhos. Quem já bebeu muito aí? Levanta a mão. Quem já bebeu muita cerveja? Levanta a mão. Já sentou na roda para tomar cerveja? Irmão, vou colocar um pano nos seus olhos, uma venda nos seus olhos. E vou colocar uma garrafa de cerveja na sua frente. Irmão, o que você não vê, não vai entrar no seu coração. Mas se eu tirar e você ver aquele negócio, você pode ser até tentado a olhar aquilo de uma maneira diferente. Mas se você não vê, irmão, não tem como. O cidadão sai do caminho para quê? Para dar uma espiada. Você entendeu ou não? E para a gente terminar, irmão, vou repetir novamente. O que tinha no leão? Mel. É o pecado, irmão. Não é que o mel é o pecado. Você está entendendo ou não? Mas o pecado está lá. Para ele quebrar o voto, o que ele tem que fazer? Tem que tocar no cadáver. Você entendeu ou não? Agora, se o cadáver está cheio de mosquito, está cheio de urubu, né? Bicando o cadáver lá, está mosca para todo lado, você está vendo uma varejeira lá, está vendo um verme lá comendo o negócio, ele vai tocar no cadáver? Sim ou não? Não, mas o que tem no cadáver? Repito, nunca vi isso. Tem mel.
Aí ficou tentado, né? Não, tem que pegar esse mel, você está doido, que mel, nossa, parece aqueles mel docinho, aquele negócio, sabe, puro. Esse aí ninguém me engana, ninguém misturou nada, que é o próprio abelha que está ali fazendo o mel. Aí eu vou pegar. Irmão, o pecado parece assim, né? Sim ou não? Por que o pecado entrou no mundo? Olha aí, lê de novo, lê aí. Vendo a mulher que aquela árvore era o quê? Mas era pecado. Agradável, mas continuava sendo o quê? Pecado. Desejável para dar entendimento, mas continuava sendo o quê? Pecado. Poxa, Deus falou que não, mas a árvore é boa, parece boa para comer. Deus falou que não, mas é bonito, né? Agradável aos olhos. Deus falou que não, mas parece que se eu comer eu vou ficar satisfeito, vou ficar muito mais inteligente. Mas continuava sendo o quê? Pecado é isso, irmão. Se Satanás aparecer para você de chifrinho e de rabinho, dando um prato para você e falando assim, pega, irmão, o desenho que eles pintam do diabo, irmão, você não chega nem perto, você nem olha para você não sonhar de noite. Não é verdade? Sim ou não? Mas não é assim não, irmão. O diabo chega parecendo mel. Sabe aqui que dá vontade de você pegar e comer? É isso. Parece que não tem nada a ver. Parece que não tem problema nenhum. Parece que não tem. Mas, irmão, a Bíblia diz que o povo de Israel pecou 1.500 vezes porque fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Se parecia mal aos olhos do Senhor, vai ver que nos olhos deles parecia bom. Então vamos parar com esse negócio, porque senão nós vamos sair do caminho, pessoal. O que nós lemos no começo? Sede firmes e o quê? Constante, seja firme. O diabo quer que você caia, mas você fica firme. O diabo quer que você vá lá olhar, mas você não vai, você fica firme. O diabo quer que você fique lá na aparência do mal, mas você você foge da aparência do mal. É isso que vai fazer você chegar até o final. Diga graças a Deus. O diabo quer que você esconda, mas tudo que é escondido na sua vida, você revela para não ter nada que o diabo ficar jogando na sua cara, não. Então, meu irmão, preste atenção nisso. Seja firme. Irmão, seja constante. Sansão estava firme que nem prego no angu, né, pessoal? Misericórdia. Tudo que não prestava. Para não falar da Dalila, né, irmão? Vamos deixar a Dalila para lá, que aqui já fez coisa errada demais. Da Dalila nós falamos outro dia, você se lembra? O cidadão parecia que estava cego. Mas é isso o pecado. Irmãos, mas nós temos uma corrida para ganhar. Diga graças a Deus. Tem muita gente ficando no meio do caminho. Mas você vai chegar lá. Amém, gente? Levanta a sua mão comigo e diga, eu vou chegar lá. Diga em nome de Jesus, eu vou chegar lá. Amém, irmãos? Pergunta para o irmão do lado, e você, meu irmão, vai ou não vai? Vai chegar ou não vai chegar? Ô, meu irmão, bênção de Deus. Então, toma posse dessa palavra, guarda ela no seu coração, que vai ser bênção. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus? Isso, você pode aplaudir bem forte.